Sejam bem-vindos ao 13º episódio do Conversas da Bola. Hoje, eu e o Igor Novelo recebemos o Tomás da Cunha, comentador desportivo, agora a trabalhar na Eleven Sports. Tomás, bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre a atualidade desportiva, mais concretamente futebolística, e começamos precisamente pela Liga Portuguesa. Este último fim de semana trouxe um derby que o Benfica venceu o Sporting e que transformou este campeonato numa luta a três. Consideras isso? Sim, penso que sim. Aliás, eu acho que à partida, mesmo sem este resultado no derby, o Sporting já não tinha grandes hipóteses de chegar ao título de campeão nacional, não só pelas diferenças de plantel, mas por todo o contexto que envolve a época do clube, desde a pré-época, as mudanças de treinadores, por exemplo, é um contexto muito complicado para o Sporting. E aliás, já esperava que o Benfica fosse superior no derby e até pudesse vencer. Não esperava era que o jogo fosse tão desnivelado como aquele que vimos. O Sporting foi uma equipa caótica completamente e o Benfica fez uma excelente exibição, com todo o mérito, mas também muito de mérito por parte do Sporting. A partir daqui acredito que será mesmo essa luta a três, e o Braga foi mesmo um dos vencedores da jornada, com o tal empate do Porto, e ainda se distanciou também do Sporting. Sim, e agora falando do Braga, todo ano se fala do Braga como está chegando, e esse ano o Braga se propõe ali e está disputando. Você já esperava isso? Quais são as expectativas em relação a esse trabalho do Braga? Sim, eu acho que a estrutura de clube do Braga já é muito promissora e muito estável há alguns anos. O Abel é o treinador que está há mais tempo na primeira divisão ao serviço do mesmo clube e por isso também dá essa estabilidade e essa coesão para o Braga poder evoluir e ir atrás do título de campeão. Obviamente ainda não tem os mesmos recursos de Porto, Benfica e até do Sporting, mas o plantel é muito equilibrado e tem jogadores que fazem a diferença, nomeadamente, por exemplo, os dois avançados, tanto o Diego Sousa como o Paulinho, que estão a fazer uma excelente temporada. E falando do trabalho do Abel, como é que o avalias? Porque temos visto um Braga muito personalizado que, quando se espera que vá deslizar, na verdade nunca tem deslizado. Eu acho que é um treinador muito equilibrado, consegue pôr a equipa, ou seja, o Braga não se destaca por um aspecto, não é uma equipa ofensivamente temível, nem é defensivamente perfeita, mas junta boas qualidades defensivas a também um ataque muito variado sempre que possível, nomeadamente quando a equipa do Braga assume o favoritismo frente a equipas mais pequenas, e por isso vai conseguindo resultados positivos e não perde muitos pontos no campeonato. Acho que o handicap do Braga tem sido mesmo os jogos frente aos grandes. Foi goleado na Luz, frente ao Porto, apesar de ter feito uma boa exibição no Dragão, não conseguiu pontuar, e enquanto não conseguir umbrear diretamente no frente a frente com os grandes, também será mais complicado também poder chegar-se a outro nível, ou seja, ao primeiro lugar. E olhando agora para o Porto, ano passado campeão, e esse ano com um trabalho também mais consolidado pelo Sérgio Conceição, tanto nas competições europeias como na Liga. Você considera o Porto mais forte nessa briga? Sim, acredito que sim. O Sérgio Conceição tem um trabalho já de longa duração também ao serviço do Porto. Depois do título de campeão tem um modelo de jogo totalmente estabelecido. É um treinador conhecido por rentabilizar grande parte do plantel. Teve alguns reforços também neste mercado de janeiro, nomeadamente a chegada do Pep, que me deixa algumas dúvidas, mas ainda assim é um central de valor reconhecido. Não sei se a equipa ganha muito com a troca, com a passagem do Éder Militão para o lado direito. É um jogador com características diferentes e estava a entrar muito bem na equipa como central. Aliás, ganhou todos os prémios de melhor defesa da Liga, claro, na primeira metade da temporada. Mas de resto o Porto é uma equipa muito assumida, com um modelo de jogo muito trabalhado, com um perfil de jogador muito bem delineado. Vamos ver se a lesão do Marega não tem algum impacto na segunda metade da temporada para o Porto, e também o impacto que a Liga dos Campeões pode ter, porque a equipa do Porto é a única equipa portuguesa que está envolvida nessa mesma competição. Já vamos falar nessa competição, falta-nos falar ainda do Benfica e do Sporting. Começamos pelo Benfica, que teve uma mudança de treinador, mesmo assim continua na luta, beneficiou até agora desse empate do Futebol Clube do Porto. Benfica de Rui Vitória, Benfica de Bruno Lage. Principais diferenças? Eu acho que com o Rui Vitória já havia algum desgaste natural também. Era um treinador que estava há algum tempo no clube e entrou numa fase em que o modelo se tornou muito previsível ofensivamente, sobretudo, e a própria relação com os jogadores creio que já não era a mais famosa, e por isso este refresco no plantel do Benfica também foi muito agradável. Bruno Lage é um treinador que já estava na estrutura do clube, conhecia boa parte dos jogadores e mesmo em termos táticos a equipa tem crescido. Houve a mudança
para o 4-3-2. Houve a aparição 4-3-3. de outros jogadores que tinham aparecido menos na primeira metade, nomeadamente o Gabriel, que está a entrar bem na equipa encarnada, e sobretudo o João Félix, que é um jogador que não foi assim tão utilizado com o Rui Vitória, mas que com Bruno Lage deu esse passo em definitivo na sua afirmação e está a fazer exibições sensacionais. Aliás, o último derby é um exemplo claro disso mesmo. Como é que se explica, só para antes de passarmos ao Sporting, que João Félix não tenha tido a oportunidade com o Rui Vitória, pelo menos como está a ter agora, e que de repente exploda assim? Não acredito que tenha sido apenas de uma semana para a outra, melhorou consideravelmente. Não, o talento sempre esteve lá, obviamente. O João Félix já há algum tempo é talvez o principal talento a aparecer no futebol português nos últimos anos. É sem dúvida um jogador especial que vai dar muito o que falar, e por isso mesmo faltou apenas assumir essa aposta, que nem é particularmente arriscada, tendo em conta a qualidade do jogador, mas havia outros estatutos no plantel talvez que impediram o Rui Vitória de apostar regularmente e convictamente num jogador com qualidades espetaculares como tem o João Félix. E agora olhando já para o Sport, o último dos considerados grandes que a gente está falando, também teve a mudança de treinador no início da temporada, a saída do Peseiro e a entrada do Marcel Kaiser, com uma surpresa, assim, com vitórias seguidas e placares elásticos, né, a diferença de gols bem grande, e do nada uma queda, apesar do título agora em cima do Porto, mas uma queda nos resultados e também a diferença aumentando no Campeonato Português. O que você acha que motivou essa queda de produção do Sporting após o bom começo com o treinador holandês? Creio que houve uma ruptura entre Marcel Kaiser e os jogadores do Sporting. Depois dessa série de 7 vitórias, creio eu, o Sporting não conseguiu vencer em Tondela, e na parte final, ao invés daquele futebol apoiado que tinha marcado o período inicial de Kaiser, vimos uma aposta num jogo muito direto. Até Coates jogou a ponta de lança, e esse poderá ter sido um dos fatores que motivou essa descrença por parte dos jogadores no tal modelo que Kaiser ia implementando. O próprio treinador, com os resultados que conseguiu inicialmente, subiu as expectativas em torno de si próprio, mas o que é certo é que o Sporting, creio eu, não tem, obviamente, as mesmas condições neste momento de Porto e de Benfica. O plantel está cheio de lacunas. Aliás, no último derby vimos isso mesmo. A defesa do Sporting tinha Renan, tinha André Pinto, tinha Jefferson, tinha Bruno Gaspar. São vários jogadores de um nível limitado, digamos assim, e por isso mesmo também é difícil competir com Porto e Benfica, nomeadamente, mas também o Braga, que se está a apresentar muito bem. Ou seja, creio que houve um recuo do Marcel Kaiser no que diz respeito às intenções iniciais, mas também o próprio contexto não é favorável, não só pela qualidade individual de que falei, mas por outros motivos. A equipa do Sporting está a jogar de 3 em 3 dias, não teve uma pré-época muito bem delineada, o treinador não começou a temporada, ou seja, há um conjunto de fatores que talvez impeçam que Marcel Kaiser esteja a dar continuidade àquele trabalho inicial que conseguiu mostrar com boas ideias. E essas ideias que referiste agora serem boas podem ser para um Sporting a longo prazo? Este Marcel Kaiser para o ano, por exemplo, pode fazer melhor com outros recursos? Eu creio que ao assumir a aposta em Marcel Kaiser, Frederico Varandas terá obviamente de dar alguma sequência a este treinador. Não pode estar a trocar de treinador de 3 em 3 meses ou de 4 em 4 meses, e por isso, sendo esta uma época de transição, pelo contexto em que a equipa estava no início da temporada, dificuldades para construir o plantel, claro, dificuldades para fazer uma pré-época bem conseguida. As rescisões, tudo exatamente, todo esse processo, tem que haver alguma paciência por parte dos adeptos também com este novo treinador, até porque já mostrou ideias positivas no início. Pode ter sido apenas fogo de vista ou uma entrada excepcional por parte de Marcel Kaiser. Ainda assim, acho que continua a merecer o benefício da dúvida. Não sei se haverá essa paciência tanto da estrutura diretiva do Sporting como da parte dos adeptos, que não têm muita tolerância para este tipo de resultados e, sobretudo, para este decréscimo no nível exibicional que temos visto recentemente no Sporting. Claro. Sim. E agora, olhando para as competições europeias, estão se aproximando os playoffs. O Porto ainda na Liga dos Campeões, joga contra a Roma, o Sporting com o Vila Real na Liga Europa já, e o Benfica com o Galatasaray. O que esperar das equipes portuguesas nessa fase de playoffs que já está para se iniciar nas competições europeias? Começando pelo Porto, que está na Liga dos Campeões, acho até que a equipa de Sérgio Conceição pode ter algum favoritismo nessa eliminatória com a Roma. A Roma é uma equipa que está a fazer uma temporada para esquecer a nível interno. Eusébio Di Francesco já é um treinador muito criticado por parte dos adeptos e também da imprensa italiana,
e o Porto é uma equipa mais regular, mais estabelecida também, com um modelo de jogo mais trabalhado do que a própria Roma, e os pontos fortes do Porto chocam com os pontos fracos da Roma. É uma equipa que se expõe muito, tem dificuldades na transição defensiva, foi goleada há uns dias pela Fiorentina, 7-1, creio eu. 7-1. E foi claríssima essas dificuldades da Roma no processo defensivo, nomeadamente nas costas de Kolarov, que é o lateral esquerdo da equipa, e Corona, Marega é uma baixa de peso, há que terem atenção a essa ausência do avançado do Porto, porque podia ser uma arma muito perigosa nessa transição e para dar também vertigem ao ataque portista. Sim. Mas o Porto continua a ser mais equipa do que é neste momento a Roma, que tem um jogador em destaque nos últimos tempos, Zaniolo, um jogador que chegou a Roma por cedência do Inter de Milão, que quis Nainggolan e, nesse sentido, permitiu a ida de Zaniolo para a Roma e tem sido um dos principais destaques da equipa romana. Passando agora para a Liga Europa, a equipa do Sporting tem um adversário também numa fase muito complicada no campeonato, está em zona de descida na Liga Espanhola, já está com o terceiro treinador na temporada, mas é um treinador que começou a temporada, Javi Calleja, entretanto foi substituído por Luís Garcia. Luís Garcia não durou muito tempo ao serviço do Villarreal e agora já está Javi Calleja, um pouco à semelhança do que aconteceu com o Leonardo Jardim no Mónaco. Mas o Villarreal é uma equipa numa crise profunda, não há uma identidade definida na equipa, há um claro subaproveitamento dos talentos do plantel, é um plantel recheado de bons jogadores, mas creio que neste momento a prioridade é o campeonato e não me parece sequer que o Villarreal vá apostar com muita convicção nessa eliminatória, o que pode dar também alguma vantagem ao Sporting na abordagem a essa eliminatória. Quanto ao Benfica, sobretudo depois da entrada de Bruno Lage, é uma equipa que viu potenciados alguns jogadores, está numa fase bastante boa desta temporada e frente a um adversário turco, que é uma equipa pouco estável e pouco organizada também, à semelhança do que acontece habitualmente com as equipas turcas ou gregas. Pode também o Benfica ser um coletivo mais capaz de seguir em frente na eliminatória. É mais equipa do que o Galatasaray e por isso espero, claro, também na Liga Europa, que as duas equipas portuguesas consigam seguir em frente. Vamos dar um salto ainda agora pelos campeonatos estrangeiros. Vamos olhar primeiro para a Itália, porque está lá o nosso Cristiano Ronaldo, que acabou também de completar 34 anos. Como é que tens visto este Ronaldo versão Itália e esta Juventus que parece não parar de dominar internamente? Acho que é um Ronaldo diferente daquele que víamos em Madrid, ou seja, é um jogador que se envolve mais com o coletivo do que fazia no Santiago Bernabéu, onde era mais um jogador relacionado com os aspectos da finalização, jogava ali em 20, 30 metros, sempre um pouco olhado do processo coletivo da equipa, mas muito dedicado à finalização, e em Turim também porque a equipa tem características diferentes, não é tão avassaladora talvez ofensivamente como era o Real Madrid. É um jogador que se vê obrigado a participar mais no jogo da equipa, mostra-se mais, baixa mais no terreno e por isso é um Ronaldo mais coletivo talvez aquele que estejamos a ver esta temporada e também, claro, não perdeu os atributos na finalização que o destacam em toda a carreira, sobretudo a partir ali da mudança para o Real Madrid. Mas a Juventus não está na melhor fase da temporada, já esteve melhor, tem tido algumas dificuldades nos últimos encontros, foi eliminada da Taça da Itália pela Atalanta, venceu a Lazio em Roma, mas teve muitas dificuldades, é uma equipa que está a ter muitas dificuldades frente a pressões altas, que, como fez a Atalanta, como fez a Lazio também, venceu esse jogo um pouco por milagre, e a ausência de Pjanic, por exemplo, está a dar algumas dificuldades à equipa de Massimiliano Allegri, que pode sofrer um pouco com um Atlético de Madrid, que é um adversário muito difícil também na Liga dos Campeões. Mas no campeonato parece tudo controlado para a Juventus. Sim, é um campeonato desnivelado. Sim. Neste momento o italiano, a Juventus perde poucos pontos, ao contrário do Nápoles, por exemplo, a Roma está a desiludir, o Milan não é uma equipa muito estável, o próprio Inter de Milão também se esperava que chegasse lá acima, mas está a deixar um pouco a desejar, e com a saída de Sarri do Nápoles também não há um adversário propriamente muito próximo da Juventus no campeonato italiano. E agora vamos olhar um pouco para a Liga Inglesa, começando pelo Manchester United. Mourinho saiu, Solskjaer assumiu, o United veio numa sequência de vitórias. O que você acha que falhou no trabalho do Mourinho? Já não conseguia mais passar a mensagem dele, já não conseguia mais apresentar as ideias dele para o plantel? É um pouco por aí. Eu penso que Mourinho também já estava numa fase de ruptura total com os jogadores do plantel. Sim. E por isso não havia essa capacidade de chegar aos jogadores, de passar uma mensagem,
Este é o primeiro ponto, ou seja, essa relação com os jogadores, e há o segundo ponto, que é um Mourinho diferente daquele que vimos no início da carreira, mais focado em anular os adversários, por exemplo. É um treinador mais defensivo do que aquele que vimos no Porto, por exemplo, também no primeiro Chelsea. Ou seja, é um treinador a precisar de uma renovação, que prendia muito taticamente os jogadores, e Solskjaer, não fazendo um trabalho brilhante do ponto de vista tático, ofereceu alguma liberdade para os jogadores poderem mostrar as suas qualidades, e nesse sentido é natural que o Manchester United tenha melhorado, ou seja, sem fazer muitas mudanças radicais. Há o fator dessa liberdade, do prazer de jogar futebol, que parece haver agora novamente na equipa do Manchester United. Mudança de ambiente, no caso. Exatamente, é um corte com o passado e uma entrada de um treinador que foi jogador. É uma lenda viva do Manchester United, um jogador com passado no clube, e por isso está a fortalecer a relação com o grupo, e por isso, claro que o talento faz diferença mais facilmente. O plantel do Manchester United, não estando ao nível talvez do Manchester City, por exemplo, ou mesmo do plantel do Liverpool, é uma equipa recheada de grandes jogadores. Por exemplo, Pogba é talvez o principal beneficiado com a saída de José Mourinho. E o que é que se pode seguir para José Mourinho? Talvez agora só na próxima época volte a treinar. Eu creio que a principal mudança tem de passar pelo próprio José Mourinho. Tem de perceber que talvez o estilo de liderança que coloca no grupo não esteja a ser o mais indicado, porque lá está, o próprio Mourinho já reconheceu isto. Ou seja, grandes jogadores são também vedetas no futebol atual, não têm o perfil que tinham, por exemplo, os jogadores que encontrou no Porto, no primeiro Chelsea, que eram jogadores diferentes. Não havia também este boom nas redes sociais, nem tanto vedetismo talvez, e por isso Mourinho conseguia tomar conta do grupo, tinha os jogadores ao seu lado, e depois é a tal questão de se atualizar um pouco em termos de ideias, porque se quiser manter-se na elite do futebol, é preciso apresentar algo mais enquanto modelo de jogo do que propriamente essa estratégia e vontade de anular adversários. Para fechar, temos ainda aqui tempo para continuar a Inglaterra, para falar talvez da maior surpresa no campeonato inglês, que está a ser protagonizada por portugueses, no Espírito Santo, no Wolverhampton, com muitos jogadores portugueses que têm sido determinantes. Como é que analisas uma equipa recém-promovida, que se calhar ninguém dava muito por ela, mas de facto aparece ali na primeira metade da tabela com o lugar consolidado? Sim, o Nuno Espírito Santo, não sendo um treinador fantástico, é um treinador muito equilibrado, talvez seja a palavra certa para o descrever, e construiu um modelo de jogo muito propício, talvez, para a Premier League. É uma equipa que defende com alguma qualidade e alguma organização, e depois é muito forte na transição para o ataque. Temos, por exemplo, Raúl Jiménez em grande destaque no futebol inglês, está a fazer uma excelente temporada, além de portugueses como o Ruben Neves, que é um talento enorme e que certamente vai chegar a outros palcos. O próprio João Moutinho é um jogador importante, tem também muita largura a partir dos dois alas. O Wolverhampton organiza-se num sistema com três centrais, que também está muito em voga no próprio futebol europeu, e o Nuno Espírito Santo, a partir daí, construiu um coletivo muito capaz de chegar, pelo menos, à primeira metade da tabela da Premier League, o que para um clube recém-promovido é excelente. Claro. E é isso, chegamos aqui, infelizmente, ao fim do nosso Conversa da Bola de hoje. Eu e o Marco Ferreira, a gente agradece você, Tomás da Cunha, por essa participação, por esse bate-papo interessante, falando da Liga Portuguesa e também do futebol português pelo mundo. E nós chegamos ao fim de mais um. Você nos acompanha no canal IU na Mel e na Nós, canal 258 na Mel e 245 na Nós, e também no Facebook e YouTube do canal IU e na Rádio Íris FM.